E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, em mais um vídeo para vocês. Gente, quero desejar primeiramente bons estudos e boa prova amanhã para quem vai se submeter ao concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E lembrar o que a maioria já sabe, falta menos de um mês para o outro grande concurso, que é o da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom, eu quero dar algumas dicas para vocês, tá? Para esclarecer, é claro que não vou esgotar o assunto, mas alguns assuntos referentes à licitação e ao pregão. Eu acredito que esses assuntos serão importantes e vão ajudá-los, certo? Vamos lá. Em termos gerais, a regra é fazer a licitação, que é um procedimento administrativo. O particular não tem a obrigação de fazer a licitação, e sim a administração pública, e aí seja ela direta ou seja indireta. Esse procedimento administrativo ele tem um objetivo. Pode ser contratar uma obra, contratar um serviço, fazer uma alienação, que é uma transferência de propriedade. Você pode também serviço de publicidade, esse aí inclusive sempre por licitação. Então esse é o objeto. A administração pública precisa comprar, precisa contratar algum serviço, enfim. Então ela se vale desse mecanismo. A Constituição prevê o Instituto da Licitação. E a lei que regulamenta a licitação, voltada ao concurso de vocês, é a Lei 8666/93 e demais alterações posteriores. Nós temos também outros dispositivos que falam sobre licitação, como, por exemplo, a Lei do Pregão, certo? Pregão é uma modalidade, é uma outra modalidade, mas não está prevista na Lei 8666. Está prevista na Lei 10.520 de 2002. Você também tem outros dispositivos, como eu disse, mas vamos focar o da 8666. Então, a regra é fazer a licitação para ao final, se a administração pública assim o quiser, fazer a contratação com o vencedor. Para isso, ela vai se valer dos critérios. Os critérios são os tipos de licitação, os critérios de julgamento. Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Esses são os tipos de licitação. A propósito, existe o tipo maior lance e oferta que necessariamente estará atrelado a uma modalidade, que é o leilão. O leilão não pode usar nenhuma outra forma ou nenhum outro critério de julgamento senão o maior lance e oferta. Do mesmo jeito que a regra geral é contratar pelo menor preço, que não é a mesma coisa que preço mais barato. O texto fala em menor preço. Bom, a regra é fazer licitação, mas existem as exceções. Você encontra em 3 artigos. O artigo 17, licitação dispensada. O artigo 24, licitação dispensável ou dispensa de licitação. E o artigo 25, os casos de inexigibilidade de licitação. O que costuma mais cair são os casos do artigo 24 e os casos do artigo 25. Dica: memorize os casos do artigo 25, porque se não tiver enquadrado ali, muito possivelmente será colocado aí nos casos do artigo 24. Quais são os casos do artigo 25? É a chamada inexigibilidade de licitação.
Não há competição. Memoriza aí. Fornecedor exclusivo do produto. Só tem um único fornecedor, então não há licitação. Inexigibilidade. Contratação de profissional. Não é qualquer profissional. Notória especialização para desempenhar atividades de natureza singular. Não é qualquer tipo de serviço. Você pode contratar um profissional de renomado nome, né? de grande profissionalismo, de grande reconhecimento, digamos assim, pela sociedade. Porém, se for para desempenhar uma função que não seja singular o contrário de corriqueira, então não é permitido fazer a inexigibilidade. E um mecanismo usado bastante lá por conta dos réveillões, quando contratam esses artistas, olha aí, contratação de artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Não é qualquer artista. Então, você enquadra com inexigibilidade. Então, memorize esses 3 casos, porque se não for algum deles, muita possibilidade, os casos do 24, que são inúmeros. Eu posso citar alguns deles, do 24. A dispensa de licitação pelo menor valor, é um caso. Calamidade pública, lembrando que no máximo a contratação é por 180 dias. Quando efetivamente lançar a licitação e ninguém aparecer, atenção, lançou a licitação e ninguém se interessou, e se esta não puder ser repetida sem causar algum prejuízo para a administração, aí ela está autorizada a fazer a dispensa. Olha que interessante. O que mais nós temos? Quero citar do inciso 13, a contratação de instituição de pesquisa, instituição brasileira, pesquisa científica, enfim, sem fins lucrativos, que é o caso das organizadoras de concurso. Pelo menos, quando eles querem contratar com dispensa de licitação, eles usam o artigo 24, inciso 13. Veja bem, os casos do 24, dispensa de licitação, são casos taxativos, só existem esses que estão previstos no 24, mas são situações discricionárias. O poder público não é obrigado a dispensar. Ele dispensa se ele achar por bem. Agora, os casos do 25, da inexigibilidade, são casos meramente exemplificativos, mas as situações, elas são vinculadas. Não há competição nesses 3 casos que falei de inexigibilidade, portanto, não tem como você realizar a licitação. Casos de inexigibilidade, dispensa. Mas você também tem os princípios. São vários os princípios que regem a licitação. Os mais importantes: princípio do sigilo das propostas. O procedimento licitatório, ele é um procedimento, público. Todas as etapas podem ser acompanhadas não só pelos licitantes, que são as empresas que estão participando da licitação, como também por qualquer cidadão ou cidadã. Agora, existem as propostas de preço e a documentação que são entregues por cada um dos licitantes em envelopes fechados e só podem ser abertos em datas pré-estabelecidas. A violação desses invólucros, desses envelopes, pode gerar punição, além da quebra de um outro princípio importante, que é a isonomia. Ninguém conhece a princípio a proposta do seu oponente, mas imagine se isso acontecesse, se a administração pública divulgasse para uma dessas empresas o valor das demais. Obviamente que estamos diante de uma fraude e isso pode gerar punições também. Princípio da vinculação instrumento convocatório. O instrumento convocatório ou pode ser o edital ou a carta convite, no caso do convite. Ele vincula o edital não só os licitantes,
como também a própria administração pública. Não esqueçam disso. Princípio do julgamento objetivo, aquele baseado nos critérios do edital. Esses critérios são os tipos. Se o critério for menor preço, eu não posso usar o maior lance oferta. Se o critério for melhor técnica, eu não posso usar o menor preço. Tá certo? Julgamento objetivo, não é julgamento subjetivo. Princípio da adjudicação compulsória. Esse eu considero mais importante e é o que gera mais dúvidas. Pois bem, a administração pública, mesmo tendo feito o processo licitatório, ela não é obrigada a contratar com a pessoa que venceu a licitação. Por que isso? Porque ela pode anular a licitação, se for o caso, se tiver alguma ilegalidade, ou pode revogar. Se ela achar que não é mais conveniente, oportuno, obviamente tem que justificar o porquê, ela não contrata. Agora, se ela decidir contratar, pessoal, é obrigado que ela contrate com o primeiro colocado. Senão, não teria lógica de uma empresa participar de uma licitação, investir tempo, dinheiro, entregar toda a documentação que é necessária para o final, uma vez a administração decidindo contratar, não contratasse com a vencedora. Detalhe, eu posso chamar a segunda colocada, certo? Desde que eu tenha chamado a primeira e a primeira tenha desistido. E aí você pode chamar a segunda, desde que ela aceite o preço da primeira. Perfeito? Esses princípios, além de legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, moralidade, também fazem parte do procedimento licitatório. Bom, você tem as fases da licitação. A publicação do instrumento convocatório, depois a fase da habilitação. Quem é habilitado é o licitante. A habilitação ela traz a exigência de você comprovar uma série de documentos. Se todas as empresas estiverem corretas, boas, então tudo bem. Mas se todas não estiverem, né? Se você encontrar todas as empresas, todas com problemas na documentação, a lei permite dar um prazo para que estas empresas corrijam os defeitos que foram detectados. Quando todas as empresas são inabilitadas ou todas as propostas são desclassificadas, nós estamos diante da chamada licitação fracassada, que você não pode confundir com a licitação deserta. A deserta é aquela onde você lança o edital e ninguém aparece, ninguém se interessa. A fracassada não. Compareceram, só que foram todos, né? Foram sendo eliminados ao longo do procedimento. Depois da fase de habilitação, você tem a fase da classificação das propostas. Há uma análise das propostas para saber se elas se adequam às regras do edital. Por exemplo, uma proposta de valor zero, ela é, claro, desclassificada. Se todas as propostas estiverem ok, ou aqueles que tiveram as propostas perfeitas, parte então para o julgamento. O julgamento é a última etapa da comissão de licitação. No final, sai uma ata, sai um relatório, colocando quem foi desclassificado, quem dentro da ordem, né, classificação, quem for primeiro, segundo, aí vai. Isso dentro de uma ata. Essa ata vai ser colocada juntamente com o processo e depois devidamente publicada. O processo é remetido para a autoridade competente, a mesma que determinou a abertura da licitação, para que essa faça as duas últimas etapas. A homologação, que é a verificação da legalidade do procedimento, e a última, a adjudicação, que vocês sabem que é a adjudicação compulsória.
Se haverá o contrato ou não, dependerá se esta licitação vai ser anulada ou revogada. Vou dar um exemplo de uma licitação anulada. Você está, ao final, lá na homologação, descobre-se que houve um problema, que as pessoas que estão lá, as empresas que chegaram até a etapa, fraudaram documentos. Então, uma situação de anulação da licitação. Um caso de revogação, terminada a licitação, a administração não precisa mais contratar o serviço ou a compra, enfim, porque já tinha conseguido ou que conseguiu posteriormente. Eu dei até um exemplo, tá? Licitação para compra de livros. Mas aí, depois que termina a licitação, o empresário decide doar os livros. Então não tem como fazer essa licitação porque não vai precisar mais da contratação. Gente, para a gente encerrar aqui, não se esqueçam que as modalidades são concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. Pregão e a consulta não fazem parte da 8666, tá? Somente a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão são modalidades aplicáveis à 8666. É muito importante vocês darem uma olhadinha nas definições, saber identificar cada uma delas, tá? É muito comum eles trocarem essas definições, certo? Uma outra dica que eu dou aqui para você é o seguinte: isso está na lei. Nos casos em que couber convite, você pode trocar por uma tomada de preços. No caso da tomada de preços, você pode trocar por uma concorrência. Imagine que uma determinada licitação, a lei manda que seja por um convite. Um convite envolve vulto, pequeno vulto. Cuidado que nós tivemos aquelas alterações dos limites, né? Para concorrência, tá certo? Para tomada de preço, para convite. Dá uma olhada lá, porque foi um decreto que reajustou esses limites, inclusive tendo a influência também nos casos de dispensa. Então dá uma olhadinha, procure na internet, tá? Os casos dos novos limites, né? Para as modalidades de licitação. Algumas palavras-chave: concorrência, não há cadastramento, habilitação preliminar, contratação de grande vulto, regra geral usada para alienação de bens imóveis. Tomada de preços, palavras-chave: você tem cadastramento, que é o registro cadastral, que tem duração de 1 ano. Aquelas empresas que queiram participar da tomada de preços, mas não estão cadastradas, têm até o 3º dia anterior à data da abertura das propostas para se cadastrar. Então tem esses 3 dias antes. Veja também contratação de vulto médio. Convite. Convite é a menos complexa. Tem que enviar a pelo menos 3 interessados do ramo pertinente ao que você vai contratar. Cadastrados. Não cadastrados não participam. E aqueles que não estão cadastrados e quiserem participar, têm até 24 horas antes da abertura dos envelopes, da documentação para se cadastrar. Contratação de pequeno valor. Então, repetindo aí, nos casos em que couber convite, você pode trocar por uma tomada de preço, ou seja, por uma modalidade mais complexa. E no caso de tomada de preço, pode trocar por uma concorrência. Mas o contrário não é permitido. Eu não posso trocar uma concorrência por uma tomada de preço. Isso não é permitido. Certo? Dê uma olhada também naqueles prazos de divulgação, de circulação do edital. Você consegue na internet, por exemplo, no caso do concurso, que é uma modalidade que você não pode confundir com concurso público, esse prazo aí de divulgação, 45 dias.
A propósito, o concurso Escolha de Trabalho Técnico Científico Artístico não obedece aquelas regras dos tipos de licitação. Tem uma comissão de concurso para analisar os trabalhos. Pode ser composta, inclusive, essa comissão por não servidores. O leilão, maior lance e oferta, tem que ter um valor mínimo de arrematação. Bens móveis inservíveis você pode leiloar. Bens imóveis adquiridos em dação de pagamento ou em procedimentos judiciais, você também pode fazer leilão. Só uma observação: não se leiloa produtos contrabandeados, tá? Produtos pirateados. O que a Receita Federal faz são leilões de produtos adquiridos em descaminho, produtos legais que entram no país sem o devido recolhimento dos impostos. Perfeito? Por fim, o pregão, gente, ó, 10.520. O pregão não tem um valor específico para pregão. Você usa para compra e para contratação de bens e serviços comuns. O critério fica também o menor preço. Você também pode usar isso aí. O pregão tem o pregão presencial e o pregão eletrônico, que é a regra geral na União. A União, regra geral, tem que fazer o pregão eletrônico. Se for presencial, ele tem que justificar. Como é que é feito o procedimento do pregão? Há duas inversões de fase. No pregão, primeiro você julga, para depois você habilitar. No pregão, a última etapa não é a adjudicação, a última é a homologação. A penúltima etapa que é a adjudicação. E como é que se julga no pregão? Primeiro, é aberta as propostas de preço. A proposta menor e todas aquelas que estejam até 10% acima da menor são escolhidas e vão para outra etapa dos lances livres. Não esqueçam disso. É proibida no pregão, é proibido a cobrança de solicitar, né? Chamadas garantias. Você não pode. Hoje, para quase tudo se usa pregão, pessoal. Então, pregão se tornou realmente uma modalidade muito interessante e muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Realmente eu desejo uma boa sorte amanhã. Você agora à noite, descanse, para que amanhã você esteja bem para mais uma grande batalha na sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.